por favor, capítulo 33, dos versículos 13 do versículo 13 ao versículo 24. Isaías 33, de 13 a 24. Veja aí, Isaías 33, de 13 a 24, é a nossa porção aí da palavra de Deus para o nosso estudo de hoje. Isaías 33, melhor, de 13 a 24. Eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem, por favor, meus irmãos. Diz assim o texto sagrado: ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão sérias. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que cortou as torres, ou contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela, então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Nós já oramos, irmãos, para que Deus nos fale por meio de sua palavra e nos ajude nesse nosso estudo, iluminando a nossa mente e também edificando o nosso coração. Bom, a gente começa aqui com a introdução. A nova Sião descrita nesse capítulo 33, só que do versículo 5 a 6, ganha mais contorno nesse trecho escatológico. Nessa cidade futura, do qual o salmista fala, o Senhor fará reinar justiça, retidão e temor do Senhor. Isaías passa agora, nesse texto que nós lemos, do 13 ao 24, a nos apresentar mais dois componentes dessa cidade futura: o rei e o seu povo. Então veja só, Isaías, ele numa visão profética, num anúncio profético, fala de uma cidade gloriosa que virá. Olha aí o versículo de número 5. O Senhor é sublime. Esse texto nós vimos já, quinta-feira passada. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião, a cidade aí. Só que essa cidade é diferente. É diferente da Sião da época do profeta. Como é que é a Sião da época do profeta? Cheia de corrupção, de desobediência, alheia a Deus, uma cidade que não confia em Deus, faz aliança com o Egito. Mas essa Sião futura, ela é cheia de juízo, de direito e de justiça, porque o Senhor a encherá. Ok? Aqui o verbo no passado, encheu, por quê? Porque é aquele passado profético, ou seja, aquele passado que na profecia dá certeza de que acontecerá. Então o profeta já fala como se tivesse acontecido. Essa é a ideia. O Senhor encheu a cidade, mas ele vai encher ainda. Não, é que ele usa no passado, porque é a certeza que vai acontecer. É como se já tivesse acontecido, porque ele decretou. Então essa é a ideia. Versículo 6: haverá, ó Sião, de novo a cidade, uma cidade
com estabilidade nos teus tempos. Está vendo? Agora é o futuro. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Temor do Senhor será o teu tesouro. Está vendo? Está falando da cidade. Sião é a cidade. Essa cidade futura, onde habita a justiça, a retidão. O Senhor dará segurança para ela, estabilidade. Não haverá mais ataques, não haverá mais inimigos, não haverá mais perigos, medo. Só que uma cidade, ela precisa ter um rei. E ela precisa ter um povo. Olha lá. Certo? A cidade terá um rei. E ela terá um povo. E é disso que fala agora o profeta Isaías. E vai completar essa visão dessa cidade futura, escatológica, mostrando quem é o povo dessa cidade e quem é o rei dessa cidade. Tranquilo, né? De entender, né? Cidade futura, aquela nova Jerusalém, ela possui um rei, ela possui um povo. Ok? Nosso tema maior do trecho que vai até o versículo 10 é essa aqui: a vitória, a proclamação e a peregrinação. Lembra? Deus vai vencer os inimigos do seu povo. O seu povo, o povo de Deus, vai proclamar essa vitória que é do Senhor e vai convidar as nações do mundo inteiro a virem a Sião, adorarem a Deus. Daí vitória, proclamação da vitória e peregrinação dos povos para essa cidade gloriosa do rei que é vencedor e de um povo santo, um povo transformado. Ok? A nossa estrutura maior é essa aqui. Nós já passamos na quinta-feira passada por salvação de Sião, julgamento dos povos. Hoje nós veremos essa aqui, a primeira proclamação universal, a cidade e o seu rei, né? Ou seja, o povo de Sião e o seu rei. Então nós vamos ver essa parte aqui hoje, que vai do 13, versículo 13 ao 24 do capítulo 33. A nossa estrutura é essa aqui, tá? Rapidamente, só para você ver uma coisa muito importante dessa estrutura, que lembra, ó, a gente vai ver o povo e o rei. Não é isso que a gente vai ver agora da cidade? O povo da cidade e o rei dela, ok? Então olha só, o povo da cidade é um povo que tem consciência do seu pecado, é um povo do qual é exigido dele uma vida santa, e é um povo que vai habitar em segurança e provisão. Quem que é o povo da cidade santa? É um povo que sabe que é um pecador, sabe que precisa de perdão, é um povo que sabe também que precisa mudar de vida, tem uma vida santa para morar junto de Deus, morar junto desse rei poderoso. E por fim, na companhia desse rei poderoso, a segurança e provisão certa. Ok? Legal? Olha só, agora o rei. O rei, essas coisas acontecem aqui porque o rei, ele vai estar nessa cidade. A presença do rei, a terra será possuída e todos os inimigos serão destruídos. Eles se vão. Aí haverá paz. Por quê? Porque o rei está presente. Então está vendo aqui a estrutura? O rei e o rei é que traz paz. Por isso que a paz está no meio. Aqui é o ponto principal da passagem. É a paz, mas ela vem por causa do rei. É o rei, esse rei poderoso, formoso, é que trará paz a Sião e ao povo de Sião. Tá? Aí por fim, para fechar o quadro, povo de Sião. Agora, depois da presença do rei no meio deles, curado e perdoado. Aqui, consciência de pecado. Exigência de uma vida santa. Aí o rei vai curá-los e perdoá-los para que eles tenham paz na presença do rei. Então, esse é o quadro maior aí da nossa estrutura. E a gente começa então com o povo em Sião, com essas três partes aqui. Já coloco aqui logo, porque do versículo 14 ao versículo 16. Primeiro é que, veja aí, no versículo 13 antes, olha só o versículo 13, o povo de Sião, olha aí: ouvis, ó vós, os que estáis longe, o que tenho feito, diz Deus, e vós, os que estáis perto, reconheceu o meu poder. Então primeiro, ó, lembra lá do tema principal? Vitória, proclamação e peregrinação. O que está acontecendo aqui? Proclamação. Ouvi vós o que Deus tem feito. Deus está sendo proclamado, a vitória dele. É isso que você fala, né? Quando você evangeliza, você proclama a vitória de Cristo na cruz, onde ele pagou os pecados, onde ele venceu a morte, a sua ressurreição. Está proclamando a vitória do rei, está chamando as pessoas para a vida. Ok? Então aqui tem a ver com evangelização, com as nações serem convocadas através da proclamação do Deus poderoso. Então aqui a ideia de Judá, tendo sido liberta dos seus inimigos, agora proclama essa libertação pela mão de Deus e anuncia a glória de Deus. Isso a todos os povos, os que estáis
longe, ok? Mas há uma ordem também, Diácono Marcos, para os que estão perto. Olha aí, e os que estáis perto, e vós os que estáis perto, reconhecei o meu poder. É interessante que os povos de longe, do longínquo, ouviriam falar da vitória de Deus, da glória dele, das obras dele. Mas os de perto também têm que ouvir. Os de Judá também têm que ouvir. Por quê? Porque a intimidade muitas vezes leva ao desdém. Ok? A intimidade pode muitas vezes levar ao desdém, ao desprezo. Quando algo é muito comum para você, você tende a desprezar. Né? É assim quando a gente ganha alguma coisa nova, né? A gente ganha alguma coisa nova, a gente cuida daquilo. Você ganha uma roupa nova, você coloca direitinho, você coloca na caixa, que cuidado. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, está ali jogado. Tem a ideia de que aquilo que é nosso sempre, aquilo com que a gente lida, a familiaridade, às vezes pode provocar desdém. É como Judá estava tratando Deus. Por conhecer a Deus, por ter Deus ali, eles estavam já desdenhando de Deus, que não era importante. Então Deus chama eles para reconhecer. Vocês precisam reconhecer o Senhor. Então, não é triste, é constrangedor às vezes nós estamos na igreja tanto tempo, aí chega alguém para a igreja que não era convertido e se converte, eles vivem todo o ânimo. Vocês já viram isso acontecer? E aquelas pessoas antigas da igreja já desanimadas. Está vendo? E chega em pouco tempo, conhece a Bíblia mais do que... Às vezes a pessoa que chegou há pouco tempo... que a gente que está aqui. Que daí ele falou, às vezes a pessoa chega nova na igreja, mas a fome dela, o anseio dela é tão grande que ela às vezes começa a saber mais teologia do que o cara que nasceu na igreja. Então está vendo? A intimidade pode ser um perigo para nós. Às vezes as pessoas falam assim, pode chegar para um pastor e falar assim, se eu fosse um pastor, se eu fosse um homem dizendo, se eu fosse um pastor, eu seria muito mais crente, porque o pastor lida com a Bíblia, é uma bênção, e de fato é uma bênção, só que é um perigo muito grande para o pastor, porque isso pode tornar-se comum para ele, isso pode tornar só uma questão de estudar só, preparar algo que ele está cansado de fazer, ok? A intimidade pode causar desdém, mas Deus diz, aos que estáis perto, reconhecendo. Chamada poderosa, né, para a gente aqui. Vocês que estão perto, reconheçam o Senhor. Reconheçam o que Ele fez por vocês. Vocês que estão perto. Maravilha, não? Vamos lá? Agora vamos entrar aqui, no 14 ao 16, olha aí. O povo que é chamado é um povo que é pecador e faz um questionamento aqui que é muito importante. Olha o versículo 14 aí. Os pecadores em Sião se assombram, né? O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará como fogo devorador? Quem dentre nós habitará como chamas eternas? Aí tem um problema. Porque Deus está chamando, ouvir, vem, reconheçam, conheçam. Aí os pecadores ouvem isso do Deus Santo e dizem assim, como é que nós podemos ir? Quando é que nós podemos estar na presença de Deus que nos chama, que proclama que o conheçamos e que o reconheçamos, se Ele é um Deus Santo e nós somos pecadores? Aí os pecadores tremem, e com razão, não sem razão. Eles perguntam, como é que nós, pecadores, podemos habitar no meio do fogo devorador? É interessante que lá em Isaías 29, nós já passamos por lá, nós vemos Ariel, lembra? Jerusalém é chamada de Ariel, a lareira, com referência ao quê? Com referência ao altar, né? O altar é a lareira. Então a lareira está sempre acesa. Então Jerusalém é chamada de Ariel, né? A lareira de Deus, certo? Só que veja, o altar que é ao mesmo tempo salvação, que representa salvação, porque o sacrifício ali pelo pecador é queimado no lugar do pecador, certo? Então o altar fala de salvação, certo? Alguém paga por você, alguém é destruído, consumido por você. Então isso é salvação. Só que também fala de juízo o altar, porque ali está sendo consumido, algo está sendo destruído ali. Então, o mesmo altar que fala de salvação é o altar também que fala de juízo. E Deus é assim. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que destrói. O mesmo Deus que dá vida é o mesmo Deus que mata. O mesmo Deus que santifica é o mesmo Deus que julga. Então, veja, Deus é um fogo consumidor. Ele é chamado aqui de chamas eternas. A ideia aqui de chamas eternas é que o caráter
santo de Deus que faz com que o pecador seja destruído na presença dele é um caráter eterno. Deus não é assim. Deus é um Deus que se ira contra um pecado particular e depois ele esquece disso, depois ele vira um Deus amigão. Não. A ideia do texto é que Deus, a essência dele é chama, é fogo devorador, é da essência dele. Daí a ideia de chamas eternas, ou seja, ele jamais pode conviver com o pecado. Deus jamais conviverá com o pecado, é da essência dele. Eu, o Senhor, não mudo. Daí então os pecadores de Sião têm uma grande questão aqui a tratar. Como é que nós vamos viver diante de Deus? Como é que nós viveremos diante dele e não seremos consumidos? Porque nós somos pecadores. Lembra é a mesma experiência que teve Isaías no Shabat. Lembra? Quando ele viu o rei, o que ele diz? Ai de mim, estou perfeito. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Porque sou homens de lábios impuros e habito no meio do povo. Vou morrer. E é assim que o pecador tem que se sentir diante de Deus mesmo. Ele não tem condição de estar diante de Deus por ele. Eu vi uma frase, eu coloquei até essa frase como frase da semana no boletim de domingo, vou dar um spoiler aí para vocês. Uma frase do Bolt Balkan, que é assim, eu achei essa frase maravilhosa, diz assim, a profundidade dela, diz assim: você só está acordado nesta manhã pela misericórdia de Deus. Você só está de pé nesta manhã pela misericórdia de Deus. Se fosse pela sua justiça, ele teria te matado ontem à noite. Você só está acordado de manhã pela misericórdia dele. Se ele fosse agir com a justiça, ele teria te destruído ontem à noite. E é isso mesmo. Porque Deus é fogo consumidor. Ele é um Deus misericórdia, mas é um Deus também santo. E aí a pergunta é essa: como é que nós podemos habitar na presença de Deus? Deus está nos chamando, mas nós podemos ir. Nós podemos ir. Nós temos como ir. E aí veja, agora olha só, se há uma consciência de pecado diante desse Deus vitorioso, esse Deus que faz maravilhas, há também da parte de Deus para com o povo uma exigência de uma vida santa. Ou seja, vocês se reconhecem pecadores, ok, só que vocês têm que mudar. De fato, não tem como vocês habitarem comigo sendo pecadores. Tem que haver uma mudança. Então olha só, versículo 15. Quem é aquele que habita? Quem é aquele que vai entrar diante de Deus? E aqui nos lembra muito o Salmo, né? O Salmo 15, lembra? O Salmo 24. Quem habitará no santo lugar? É o que é limpo de mão. É isso aqui. Isaías está repetindo o Salmo 15, o Salmo 24. Aqui, então qual que é o caráter do povo, do tipo de homem que vai poder estar na presença de Deus? Né? O pecador não pode, já viu lá, como é que nós vamos viver no meio da chama que queima? Então não pode. E qual que é o tipo de homem que pode? Aí o versículo 15, olha aí. O que anda em justiça e fala o que é reto, e o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. É interessante que fala assim, o que anda, ou aquele que anda. É interessante ver que a exigência, ela é pessoal e individual. Não é aqueles que andam, mas aquele que anda. Ou seja, Deus exige de cada um de nós retidão. A chamada é pessoal, é para você. É porque tem gente que fala assim, né? Eu não vou ser crente não porque o fulano, né? Eu seria mais crente se o pastor da igreja fosse melhor. Eu seria crente se não tivesse tanto escândalo aí de gente que é evangélico, faz tanta coisa de errado. O chamado aqui, ele é individual. Você não tem que se preocupar com o outro nesse sentido. Lembra de Jesus falando, né? Você quer corrigir o seu irmão com o cisco do olho dele? Tira a trave do teu. Então, primeiro olha a tua vida de santidade, porque Deus, de cada um dará conta de si mesmo, diz Paulo, perante o Senhor. Cada um dará conta de si mesmo. Naquela hora não vai aparecer ninguém para defender ninguém. Cada um de nós diante do juiz. Então a ideia é essa, que o que anda é um chamado, uma exigência pessoal e individual. O que anda, aquele homem que... O que anda, a ideia de andar aqui, a ideia de conduta constante,
Em justiça, a ideia de justiça aqui é que tem a sua vida, olha só, olha a exigência de estar junto de Deus, desse rei que vai habitar em Sião. Quem que é o povo? Quem que é aquele que pode morar nessa cidade futura? É aquele que anda, que tem um comportamento constante em justiça, a ideia de todas as áreas da vida dele estão certas. Aí eu e você já, se você está pensando aí comigo agora, eu já não poderia, você está certo. A ideia do texto é essa mesmo, é mostrar que eu não posso. E ainda mais, olha, o que fala o que é reto. É interessante essa ideia de palavra, né? Como Deus dá importância a palavras que saem da nossa boca, né? Lembra que Isaías também foi purificado, lembra onde? Na boca. E agora de novo, o que fala o que é reto. Então, às vezes, Deus não se importa com o que eu falo. Eu falo. E olha o peso que a Bíblia dá. Por que a Bíblia dá esse peso? A fala. Porque a boca fala. A boca revela o coração. A boca revela o que está dentro do nosso coração. Por isso que Deus dá importância à fala. O homem mau tirará do mau tesouro, do seu mau coração, aquilo que é mau. Olha só, e o que despreza o ganho da opressão, a ideia aqui é a ideia de aquele que joga fora a maneira de ganhar dinheiro de forma injusta. A ideia de opressão aqui é ganho injusto. É aquela pessoa que pensa em ganhar dinheiro e pensa em ganhar dinheiro de todas as formas. Não importa para ele a ética, se Deus gosta disso, se Deus não gosta, aprova aquilo, não. Aqui eu faço de tudo para ganhar dinheiro. Então, o que vai habitar na cidade é aquele que lança para longe essa possibilidade, a ideia aqui. O que despreza, ou seja, arremessa para longe a possibilidade de ganhar dinheiro de uma forma que Deus não ordena. Está vendo que a ideia está vendo que passa a ideia aqui, e é certa a ideia de coisas da vida, do dia a dia, fala, ganhar dinheiro, ou seja, é o dia a dia, nós conversamos com a pessoa, nós mexemos com dinheiro, nós trabalhamos, e Deus está olhando isso. Pensa que isso não é importante. Isso é importante para Deus. Aí olha só, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O texto hebraico, a ideia de alguém receber um presente, a pessoa fazia assim com a mão para soltar o presente no chão. O presente do suborno. A pessoa quer, vou te comprar. Que eu quero. Aí o que habitará com Deus na cidade santa é o que balança a mão assim e fala, não quero isso não. Essa é a ideia aqui. Do texto. O que tapa os ouvidos e fecha os olhos. O que tapa os ouvidos para não ouvir o homicídio, o que fecha os olhos para não ver o mal. A ideia aqui não é que um crente, o cidadão do reino, ele não se importa com as maldades do mundo, ele não quer ver nada. Não importa o que estão vivendo, eu não quero ouvir de nada dos problemas dos outros, não é essa a ideia. A ideia de tapar, e olha só os sentidos envolvidos, os órgãos aí, boca, ouvido, é porque nós vivemos, como nós percebemos as coisas, como nós de fato, a nossa dinâmica de vida inclui os sentidos, nós participamos da vida assim, olhando, ouvindo, falando. E a ideia de tampar olhos e bocas aqui, bacharel Mateus querido, João, é não participar, não ser conivente. Não é a ideia de não querer saber e se comover e participar das dores e reprovar a injustiça, olhar e reprovar isso, o que a gente tem que fazer. Mas a ideia aqui, Isabela, é não se tornar conivente. Eu não quero, a pessoa fala assim, vamos fazer isso de mal, não quero, entendeu? Olha isso aqui, não, isso é errado. É não se tornar conivente. Essa é a ideia aqui, irmãos. Vocês percebem então que aqui, olha só, isso aqui é muito importante. Vejam que nessa parte da exigência de uma vida santa, Deus está dizendo que o problema aqui nosso, segundo o que Deus diz, não é uma questão de essência, mas uma questão de comportamento, de moral. A ideia é que Deus é Deus e nós somos homens. E para habitar com Deus, a gente não muda a essência. Nós vamos continuar homens. Então não é um problema de essência, é um problema de caráter. O que nos separa de Deus é um problema não de essência. Porque Deus criou o homem e Deus andava com o homem no jardim. Então a essência nunca separou Deus do homem. Embora o homem fosse apenas homem, Deus é Deus. Mas nunca foi problema. Qual o problema? É o caráter. É o caráter.
Nada é nosso que separa Deus. Porque nós somos pecadores e Deus é santo. Ok? Esse é o problema. E Deus diz, olha, para viver comigo, tem que ser esse tipo de gente. Tem que ter esse tipo de vida. Pastor, mas não fica parecendo que se você conseguir viver desse jeito, pelo seu mérito, você vai ter direito de viver com Deus? Fica. É isso que é entendeu? E por isso que a gente olha para o texto, como a gente falou antes, e diz, ó, eu não vou poder. Assim, mas assim, pra gente ouvir isso hoje, é fácil que a gente coloque Israel, a igreja, no lugar de Israel, né? Mas o povo que está ouvindo Isaías, fica parecendo sem sentido. Perfeito, mas veja que vai, vou adiantar, vou dar o meu segundo spoiler da noite. Olha o que diz o versículo de número 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, o que vai acontecer aqui? Tá vendo? Lá para Israel, que da igreja, mas lá já foi dito que o rei perdoaria a iniquidade desses aqui, que não teriam como entrar se não fosse isso. Legal? Pronto, agora dá bem tranquilo e suave. Mas a ideia do texto é essa mesmo, é criar essa questão. A gente olha, pastor, ó, se tiver que fazer isso tudo aí, tem como. E o erro também, irmãos, de nós acharmos como muitos entendem, que olhar para o texto e falar assim, não, mas eu consigo isso aí. Não, eu consigo. E de forma alguma. Isso aqui não está descrevendo os homens da época. Claro que não. Você vê para ajudar como é que era. É completamente diferente disso. Eles participavam da maldade, dos homicídios e tudo mais. É totalmente diferente. Isso aqui está mostrando o padrão de Deus. O que eles têm que alcançar para ser. E aí eles olham para eles e fazem a pergunta, olha, nós vamos ser destruídos. Porque desse jeito aí. Mas esse é o padrão. O padrão, irmãos, nós somos salvos pela graça. Mas o padrão não muda. Até porque o que a graça. Olha que coisa bendita aqui. O que a graça tem feito conosco? Ela nos justificou, mas outra coisa que ela faz. Perfeito. E santificação é aquilo ali. A graça tem feito com que nós andemos em justiça, falemos o que é reto, não tenhamos ganho injusto, não aceitemos suborno, tapemos os ouvidos para o homicídio, não vejamos o mal. Isso já está acontecendo em nós, para nos preparar para entrarmos no reino. Ok? Então a graça, ela nos dá entrada a algo que nós não teríamos entrado de outro jeito, mas ela não anula o padrão, a exigência continua. E Deus está, como ele fala, ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ele está nos levando a esse padrão aqui. Lembra que diz, sem santidade ninguém? E isso é citado no Novo Testamento, lembra? Também, lembra? Então, ser de santo também é citado no Novo Testamento. Ou seja, a ideia de que o padrão não muda. Só que o que acontece agora? Antigamente, quando nós não tínhamos entendido isso aqui, nós procurávamos atingir o padrão do jeito errado. E agora nós temos o caminho certo, que é Cristo. O padrão continua lá. Quem vai morar no céu? É o limpo de mãos, o puro de coração. É esse que vai morar no céu. Só que a gente achava que ia conseguir isso pelos nossos próprios feitos. Esse é o caminho errado. Cristo nos mostrou o caminho certo. É por meio dele que isso é feito. Deu para entender? Diga lá, Vitória. Eu só pensar, pastor, eu estou com dúvida na questão de, aqui ó, versículo 15, o que despreza o ganho de opressão. Teria a ver com a questão de, por exemplo, ser desprezado pelos homens em virtude de ser uma pessoa que serve ao Senhor, que tem o coração quebrantado e tudo mais? E embora, Vitória, isso seja uma realidade da vida cristã, né? A pessoa ser desprezada pelos homens porque ama o Senhor e serve ao Senhor. Essa verdade não se aplica aqui nessa passagem. A ideia de opressão aí e tudo mais tem a ver com riqueza mesmo, com ganho injusto, tem a ver com dinheiro. Ganhar a custa de outros, de oprimir outros. Ganhar por meio de opressão de outros. É por
causa do contexto histórico ou da etimologia da palavra? É por conta mais do contexto histórico aqui, porque está falando de como Judá era. Judá, os poderosos oprimiam os mais fracos, né? Tanto que é interessante isso aqui, eu até coloquei aqui, irmãos, ó, eu coloquei aqui, um teólogo diz assim sobre essa passagem: outra coisa importante aqui é que, como todos os profetas, Isaías abomina a religião que pressupõe que atos culticos previnem a necessidade de mudança radical em nosso comportamento em relação a outras pessoas. Ou seja, quando Isaías fala desse trato que é você participar da vida comum de uma maneira reta, santa, não oprimindo ninguém para tirar proveito dele ou ganhar dinheiro com isso, não aceitando suborno, Isaías está dizendo assim: é isso que importa a Deus também. Nós não podemos nos esconder no ritualismo de vir à igreja e esquecermos no nosso dia a dia. Essa é a ideia. Porque Deus se importa com isso, da maneira que nós vivemos o dia a dia, nos nossos relacionamentos, nosso emprego, nosso trabalho. Então, essa é a questão aqui, que está em jogo aqui, ok? Mas vamos lá, continuando. E esses então que habitarão, esse homem que irá para Sião gloriosa, ele terá segurança e provisão certas. Olha aí, versículo 16, para terminar essa ideia: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas será o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então veja, a ideia aqui é que esse de caráter santo, né, não o pecador, porque viu que o pecador não pode habitar, mas esse de caráter santo, ele não só terá comunhão com Deus, habitará com Deus, como terá a segurança e a provisão. Segurança, a ideia aí de este habitará nas alturas. Este é o justo lá, que falou no versículo de número 15. Então, a ideia de habitar nas seguras é não estar, irmãos, envolvido com ou melhor, ter segurança nas tribulações da terra. A ideia de habitar seguro é como alguém que vive no meio de dificuldades, mas o andar dele é altaneiro, ele passa por cima, ele está nas alturas, ou seja, os problemas da vida não podem derrubá-lo, não podem alcançá-lo, porque Deus é a segurança dele. Daí a ideia também aqui de as fortalezas das rochas serão o seu alto. Está vendo de novo a ideia de altura? A ideia de altura é alguém que está livre do perigo, alguém que se colocou no alto, está livre. Então é interessante aqui, irmãos, nós percebemos, presbítero Evanildo, que nós já gozamos dessas coisas, não em sua plenitude, mas nós já gozamos dessas coisas em Cristo. Por exemplo, eu falei lá, o que Cristo está fazendo em nós agora? Santificando-nos, ou seja, Ele está fazendo com que a exigência de uma vida santa para habitar com Ele seja real, seja cumprida pelo Espírito dele que está nos santificando. Outra coisa, Ele já nos tem dado aqui agora segurança e provisão. Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E isso tudo por Cristo, porque Cristo é esse santo e justo que nos deu acesso a Deus, e agora nós recebemos as bênçãos que vêm dele, que é o que? Estar com Deus, ter a comunhão com Deus, mesmo sendo pecadores, mas justificados, a ideia de retidão que Deus nos deu, e também a ideia de segurança e provisão que Deus nos dá, embora ainda pecadores, mas justificados em Cristo Jesus. Deu para entender? Então isso vai se cumprir na plenitude. Lá na eternidade nós seremos agora nós estamos sendo santificados. Lá nós seremos perfeitamente santos. Nós estamos aqui guardados, mas ainda há muitos perigos, ainda muita coisa que nos cerca, tentações, mas Deus nos guardará. Lá nós estaremos seguros para sempre. Então, mas o ponto é que nós já estamos experimentando isso. Por quê? Porque o Rei veio. O Rei veio e nos salvou. É agora falar do Rei. Olha aí. A presença do Rei. A terra possuída e todos os inimigos se vão. Olha aí. Vamos lá? Versículo de número 17 ao versículo de número 19. Olha aí. Os resultados, irmãos, olha, você não pode esquecer que é importante a ligação, principalmente do último versículo 16, com agora a ideia do Rei. Segurança e provisão nos vem porque há um Rei poderoso para nos dar ambas as coisas.
Então, aquele habitará seguro, haverá pão e água, que são a comida básica, ou seja, aquilo que é a necessidade de vida. Tudo isso porque há um rei, e esse rei é que providencia essas coisas. Só há segurança e provisão por causa desse rei, por isso que ele vem logo em seguida. Olha só, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Quem que é o rei? É Ezequias? Será que Isaías está falando de Ezequias? Alguém poderia achar que sim, porque fala dentro do contexto de Ezequias. O contexto histórico é Ezequias o rei. Mas você vê que esse rei é maior do que Ezequias. Ele vai fazer coisas que Ezequias não fez. Aliás, ele já nos diz quem é o rei. Olha só o versículo de número 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Então Isaías já fala quem que é o rei, do versículo 17. Os teus olhos verão o rei. Quem? O Senhor é o rei. Então não era de Ezequias que estava falando, embora Ezequias era uma figura, era uma sombra do rei que viria, do filho de Davi, do Messias. Mas aqui está falando que nós contemplaríamos o rei formoso. Aliás, aqui a formosura, na sua formosura nós o veremos, lembra o Salmo 45, que é um salmo messiânico. Salmo 45, 2 é um salmo messiânico que diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. O salmista, compondo uma música para o rei, alguns comentaristas acham que era uma cerimônia de casamento de um dos reis de Judá, um dos reis de Israel. O salmista compõe esse salmo e diz lá ao rei: tu és o mais formoso e mais belo entre os homens. Só que ali é um salmo que se aplica a Cristo, porque não há rei mais formoso do que ele. É o Messias o mais formoso. Então, quando Isaías usa essas palavras, lembra do salmo messiânico. Está falando de Jesus Cristo, o rei, o Deus rei, aquele que se fez homem e que de fato reina para sempre. Então, olha só, os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Ou seja, na presença desse rei, na segurança que esse rei traz, não há mais limites. Judá, meus irmãos, Judá tinha limites. O reino de Judá tinha limites. Ele não podia ultrapassá-los, os limites. Por quê? Porque havia inimigos. A Síria é o inimigo. Então tem limite. Só não sai daí não, porque o exército da Síria. Então, mas na época desse rei, quando esse rei vier, não haverá limites. A ideia, meus irmãos, aqui do que o profeta quer dizer, a ideia de não haverá limites, é o usufruto, é a liberdade que esse rei trará em se mover pela terra sem a presença de ameaças. Né? Nós vimos no capítulo 3 que Judá, naquela época de Ezequias, com a invasão da Síria, lembra? As estradas estavam vazias, lembra? A gente viu isso. As caravanas não saíam com medo do exército assírio. Só que agora a liberdade. Eles olham e os limites se estendem na terra, porque a segurança, eles podem ir para onde eles quiserem. Esse rei traz segurança. É isso que está dizendo Deus. Esse rei formoso, ele é a nossa segurança. Nós não temos mais medo. Essa é a ideia. Mas veja só. Eu estava aqui na estou brincando. Quando ele fala assim, ele nos salvará, é exatamente. Esse salvará, ele tem essas duas interpretações, ou ele fala da questão do salvará mesmo como salvador? Essas duas interpretações, quais seriam? Me lembrei. Seria como salvador e aquele que nos dá segurança no caminhar aqui. Obviamente inclui os dois aspectos. Por quê? Porque Cristo só não ele nos salva eternamente. Ele fez isso, nos salvou dos nossos pecados e da ira de Deus, mas ele é quem nos salva diariamente. Então a ideia de rei é que esse rei eterno, ele nos protegerá em todas as circunstâncias, de todas as ameaças, quer sejam aquelas do dia a dia, quer sejam as eternas, né? A morte eterna. Ele nos salva completamente. Então a gente pode entender aqui como Salvador aqui essa ideia, tanto que para o homem na época de Isaías está ouvindo essa mensagem,
ele vai ver a mão do Senhor salvando-os quando Deus mandar enviar uma praga para destruir o império assírio, o exército assírio, melhor dizendo, que cercava Jerusalém. Então, quando ele diz, o Senhor nos salvará e o exército assírio for destruído pela praga, ele vai se lembrar disso. Mas está falando só disso? Porque Deus salvou eles ali mesmo, foi Deus que salvou, o Senhor que salvou eles ali. Mas está falando também da vida de Cristo, de uma salvação muito mais poderosa. Então você pode incluir, deve incluir as duas coisas. Deu para entender? É uma salvação histórica realizada ali, mas é uma salvação, melhor histórica não, né? Uma salvação contemporânea, realizada porque o Deus que salvou Judá de Senaqueribe, mas também uma salvação futura, em Cristo, plena e futura. Então tem essas duas figuras, ok? Deus faz tanto uma coisa quanto a outra. É que você faz assim, você tinha um câncer e foi curado. Você pode falar, Deus me salvou. E de fato, Deus te salvou desse câncer, como te salva da ira eterna. Ok? Ele que salva em todos os aspectos. Ok? Vamos lá? Versículo de número 18. O fim das ameaças, ele é tão real que agora o coração do homem, esse que foi salvo pelo rei, se recordará dos terrores. Por quê? Porque eles não são mais presentes, então é só uma recordação. Dizendo, onde está aquele que registrou, onde está o que pesou o tributo, onde está quanto às torres? Aqui uma ideia de que eles estão falando do Império Assírio, que quando invadiu o reino de Judá, começou a contar os cativos. Então a ideia é assim, onde está aquele que registrou? A ideia de contou cativos. Está contando os homens que eles serão levados para o cativeiro. Onde está aquele que pesou o tributo? Ou seja, aquele que contabilizou os despojos das cidades que foram vencidas em Judá pelo rei da Síria. E aquele que contou as torres aqui, né? É a ideia de fazer o inventário dos prédios que seriam destruídos. Então a ideia é, onde estão os assírios? É uma ameaça passada. Já não há ameaça. E aí diz mais, já não verás, versículo 19, o povo atrevido. Povo de fala obscura. Estamos falando dos assírios, que era a ameaça da época. Porque a fala dos assírios, os judeus não entendiam. Então, onde está esse povo de fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara, ininteligível? Ou seja, passou. Onde está? Porque eles não estão mais. O rei o salvou. Veja, o salvou naquele momento de Isaías do rei do império da Síria. Como nos salvará definitivamente quando ele vier na sua glória? Deste mundo mau, de Satanás, de nós mesmos. Deu para entender? Tem uma aplicação lá da época, mas tem uma aplicação para nós. E ele está falando aqui, é disso aqui também. Esse texto ele fala de algumas questões contemporâneas da época do profeta Isaías, mas apontam para um futuro mais glorioso, uma vitória mais gloriosa. Então vamos lá. Até porque, né, irmãos, não poderia ser só da contemporânea, ali na época de Isaías, o texto todo falando disso, porque a Babilônia se levantaria aí. Judá seria levado cativo por os pecados dela. Então, embora fale de situações em que Deus salvou eles no momento da história, fala sim daquela salvação eterna em Cristo. Aponta para isso, tá? Porque a salvação em Senaqueribe é simplesmente uma sombra do que Jesus faz espiritualmente para com o seu povo, tá? Vamos lá? Olha só agora, caminhando aqui para o fim. A Sião em paz, em perpétua segurança. Olha aí, olha para Sião. É interessante, né? Olha para o rei. Olha para Sião, versículo 17, olha para o rei, os teus olhos verão. E agora olha para Sião. Então o rei, o povo olha para o rei e olha para a cidade. Ou seja, olha o que o rei fez à cidade. Olha o que ele estabeleceu, olha que cidade ele estabeleceu. Olha para a cidade, a Sião, cidade da nossa solenidade, nossas festas religiosas. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma de suas cordas. Então a ideia é a seguinte: esse rei criou uma nova Sião, uma nova cidade, e essa cidade é marcada pelo quê? Pela estabilidade, pela segurança, habitação tranquila. Irmãos, no contexto de Isaías, aí quando está falando isso, ninguém está tranquilo na cidade de Jerusalém, porque esse naquele está vindo, a Síria está vindo, então ninguém está tranquilo. Mas esse rei futuro trará tranquilidade. E a ideia da tenda fincada, né, diz aí, a tenda não será removida, as estacas não serão arrancadas, e nenhuma corda de suas cordas arrebentadas.
Então a ideia de tenda lembra muito da peregrinação no deserto, lembra? Deus mesmo tinha a sua tenda, o seu tabernáculo, lembra? E a tabernáculo era desmontado, fincava a estaca, tirava a estaca, fincava a estaca. E o povo de Jerusalém, o povo hebreu também assim, eles montavam acampamento. Então a ideia de instabilidade, de ter que mudar, de ter que sair, de não ter um lugar próprio, definitivo. Só que esse rei fará uma cidade para ser habitada eternamente. E esse rei terá sua tenda entre os homens eternamente. Ou seja, em Cristo Jesus, quando vier, habitará para sempre com o seu povo. A ideia de uma tenda definitiva, fincada em uma estaca que nunca mais será removida. E nós também teremos um local. Um autor disse assim: nesta vida, todos nós vivemos em tendas. E feliz é a pessoa que compreende isso. Que nós estamos ali nessa tenda, a ideia de tenda é de passagem mesmo. Qual é a ideia de peregrinos? E isso até na realidade, né? Você está morando aqui hoje, você não sabe para onde você vai. Você mora aqui hoje, mas você está... Será que eu vou morar aqui? Será que eu vou ficar nesse apartamento o resto da minha vida? Será que eu vou nessa cidade? O que vai acontecer comigo? Eu vou casar, vou mudar? Então há uma instabilidade, há uma insegurança. O que vai ser da outra cidade? E se eu mudar daqui? E se eu me transferir? Então há um aspecto de insegurança. Só que o autor continua. Então uma pessoa que compreende isso é feliz. Que nessa vida todos nós vivemos em tendas. Agora veja o que ele diz. Mas um dia virá, quando as tendas serão fincadas para sempre. Olha que maravilha. Um dia virá que as nossas tendas serão fincadas para sempre. Jesus disse, lembra? Ele falou assim, lá em João, ele diz assim, Evangelho de João: eu vou para meu Pai e vou lhes preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma para vocês. O grego lá é quarto, né? Na casa de meu Pai há muitos quartos. Tem um quarto preparado para você. Aqui na vida é passageiro, mas na eternidade haverá uma tenda, haverá uma casa, haverá um quarto, onde você nunca mais sairá, nem precisará. Haverá segurança para sempre. Então nós estamos aqui, mas nós ansiamos por esse dia, por esse lugar de habitação permanente. Vamos terminar? A presença do rei, o Senhor em poder, a ausência da ameaça e vitória para o indefeso. Olha aí, versículo de número 21. Mas o Senhor ali, veja que tudo, olha, a cidade só é abençoada, a cidade só tem tranquilidade, a cidade, ela é de fato o lugar da justiça, porque o Senhor está ali, olha aí, mas o Senhor ali, então tudo muda. Meus irmãos, não importa o lugar, desde que Deus esteja em sua presença misericordiosa, consoladora, poderosa ali, não importa o lugar, desde que Deus esteja ali. Lembra, José foi para o Egito, mas Deus era com ele. Daniel foi para a Babilônia, mas Deus o fez grande, porque Deus estava lá. O importa é Deus estar ali, mas Deus ali, é isso que importa. Então olha, mas o Senhor ali nos será grandioso, ele é de poderoso, fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. A ideia é que tanto o Egito, lembra que o contexto envolve Egito e Assíria, tanto o Egito quanto a Assíria tinham rios. O Egito tinha um Nilo e a Síria tinha um Tigre, e eram rios em que essas nações se gloriavam. Jerusalém não tinha grandes rios, mas o Senhor seria o rio deles. E aí, aqui a ideia é assim, por esse rio não passará nenhuma embarcação, nenhum navio estrangeiro, nenhum navio invasor. Esse rio que é o Senhor nos protegerá. Essa é a ideia. Ok? E olha aí, versículo de número 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. Ou seja, isso nós podemos esperar dele, por quê? Porque é o nosso juiz, é o nosso legislador, é o nosso rei. Ele nos salvará. Olha que interessante. Está caminhando para o fim.
Ele é o nosso juiz e legislador. A ideia de juiz é aquele que, aqui no texto, é aquele que julga grandes causas. É aquele que habita no tribunal. E o legislador traz a ideia do hebraico de um líder tribal. O que está dizendo então? Que o juiz, que Deus é o juiz das grandes causas e das pequenas. Deus não resolve só grandes problemas. Deus resolve coisas pequenas no dia a dia. Ele se importa com as suas coisas pequenas. Então, eu sempre lembro quando eu falo disso, de vezes que eu já perdi a carteira. Minha carteira com os documentos. E eu tenho, não sei vocês, né? Eu sei vocês também, eu tenho pavor de perder essas coisas. Só pelo trabalho que isso vai me dar de correr atrás de novo. Agora menos mal, eu tenho menos meses mal, porque tudo está passando no celular, né? Então nós temos aplicativo Detran mesmo, minha carteira de motorista eu carrego no celular. Só não posso perder o celular. Mas eu sei que eu perdia e ficava assim, Senhor, ai Senhor, me ajuda a achar a carteira, me ajuda. E ficava, coração desse jeito. Aí eu me virando, aí eu ia no terno, aí eu, minha carteira. Mas eu agradecia mesmo a Deus, obrigado, minha carteira. E parece assim, alguém pode olhar, Deus se envolve com isso, rapaz. Carteira. Mas ele se preocupa com essas coisas. Lembra aquele milagre do machado que flutuou? Eliseu, lembra? Que o rapaz estava trabalhando junto da Eliseu, né? Estava trabalhando, aí ele estava cortando a árvore lá, aí o machado escapou da mão dele e foi para o lago. Aí ele, ai profeta, o machado caiu, o machado não era meu, não tem como pagar esse machado. Naquela época você não podia pagar o negócio, só para acontecer, né? Virava escravo, esse negócio tudo. Não tem como pagar aquele machado. Aí o profeta diz, aponta para onde caiu ele. Aí o profeta jogou um pedaço de pau, o machado flutuou, ele pegou e ficou tudo feliz. Aí você, o que essa história tem a ver? No contexto do profeta, onde a história é contada nos livros dos reis, o contexto, no capítulo anterior e o capítulo que precede essa história, o profeta está lidando com causas internacionais, com batalhas entre nações. E no meio daquela história, tem uma história de um cara, no meio daquele contexto de guerras internacionais, nação por nação, tem uma história de um cara que pegou um machado. Para mostrar o quê? Que Deus não só controla as nações, como cuida das suas pequenas coisas. E é isso que está falando aqui. Ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Pessoa que está no dia a dia conosco, acertando as nossas coisas. Vamos lá terminar? Versículo 23. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá na presa abundantes despojos. É isso? Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela, ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, terminando aqui, irmãos, olha só o versículo de número 23. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Deus está falando para quem aqui? Porque está falando de Judá até agora. A Nova Sião, certo? O rei de Judá, o povo da Nova Sião, o rei da Nova Sião, ok? É tudo aqui Judá. Mas aqui, nesse texto que fala tudo de vitória de Deus, de glória futura de Sião, ok? Fala de fraqueza aqui, de debilidade. Olha só, as tuas enxárcias, aqui novamente é evocado o exemplo de navios. As tuas enxárcias estão frouxas, né? Não podem ter firme o mastro. Eu tô numa semana do curso do marinheiro, né? Domingo foi na pregação de Atos, na navegação, agora vem com o navio, negócio de enxárcias, gente, então assim, eu posso já sair daqui e já começar a pelejar,
Em Xárcias, o Carlos tá aí, pode me ajudar, porque o Carlos e aqui na igreja a gente vai falar, às vezes tem que falar uma propriedade, porque aqui tem gente que embarca em navio toda hora, né? Tem que ter cuidado de falar bobagem, porque aqui todo mundo conhece esse negócio. Em Xárcias são as cordas que fazem o mastro ficar firme. O mastro principal do navio tem cordas, você amarra para ele ficar firme. Então são as enxárcias. Então a ideia é de um navio que está claudicante. As tuas enxárcias não estão firmes. Então é um navio que está claudicante, está quase caindo, com o casco já avariado, e está lá, navegando. Só que, para nossa surpresa, esse navio está cheio de quê? De despojos. Até os coxos, os inválidos, têm benefício disso. A ideia é a seguinte, que a vitória não veio pelo navio estado que ajudar. Aqui o navio é ajudar. A vitória veio pelo rei deles. E o rei deles encheu o navio claudicante, manco, de despojos. A nossa vida não é assim. Você está vivendo de maneira cristã e está sofrendo. Você está tão fraco. Lembra de Paulo, diz, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo fala, era como um navio que as enxárcias já não firmes. Então a vida difícil, perseguição, opressão, zombaria do mundo, ter que suportar afrontas dentro de casa, tem que amar a esposa que não é submissa tanto, tem que submeter ao marido que não é rude às vezes, tem que respeitar pais que não me tratam bem. Isso, me sinto fraco nisso tudo. É um navio. Mas Deus colocou pela graça de Cristo riquezas dentro desse navio. E ainda que ele esteja claudicante, ele chegará a usufruir de todas as bênçãos, todos os depósitos que o rei conquistou. Então no final aqui, você vê que tudo que essa cidade tem, tudo que esse povo tem, é pelo rei. Não é pelo povo, porque o povo é um navio que está quase desmontando. Mas o rei é quem encheu ele de despojos. Aí para terminar, eu volto aqui, ó, o povo de Sião. Lembra do povo de Sião aqui, ó? O povo de Sião, consciência de pecado. Sabem que exige uma vida santa que eles não têm. E sabem que só se tem a segurança e provisão. O que o rei faz? O rei cura e perdoa eles, para que eles tenham todas essas bênçãos. Paz, terra possuída, inimigos que se vão, o rei em poder, a ausência de ameaça, tudo isso. Como é que eles chegam a isso? Lembra, Danésio? Não é cumprindo isso aqui por eles mesmos, mas em Cristo sendo perdoados e curados e transformados. Olha o final. Versículo de número 24. Nenhum morador dessa nova Jerusalém dirá, estou doente. A ideia aqui é de pecado, tá? Embora possa envolver aspecto físico, como foi lembrado no versículo 23 anterior, que fala de coxo, tá? Porque Jesus nos curará tanto física quanto espiritualmente, tá? Lá no céu não haverá nenhum cego, não haverá nenhum surdo. Então ele vem salvar física e espiritualmente, tá? Mas aqui é mais espiritualmente, por quê? Porque diz que perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então esse rei, ele vem nos salvar completamente. Ele vem nos curar de nossas enfermidades e nos perdoar os pecados. E eu termino com a leitura de Isaías. Olha só, mais para frente, eu vou ler para você, não precisa abrir não. Falando do Messias sofredor. Olha só, certamente o Messias, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você vê os coxos ali do texto se regozijando, usufruindo dos despojos. Ele tomou sobre nós nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si, continua Isaías, o nosso pecado e pelos transgressores intercedeu. Está vendo quem é o rei? O rei é o Messias sofredor. Ele vai tornar a nossa entrada possível na nova cidade. E nós estamos com despojos porque ele vai sofrer no nosso lugar. Ele vai batalhar, vai sofrer, morrer e ressuscitar. Então Cristo é aquele que nos sara das nossas enfermidades e que nos perdoa as iniquidades. Ele é o nosso rei, daí ele nos salvará. Ele é o nosso juiz, nosso legislador, é o nosso rei. Ele nos salvará. Eu termino aqui com o que aprendemos.
Aprendemos que devemos estar atentos para com o perigo de tratarmos a palavra do Senhor com desdém, por conta da familiaridade com a mesma. Lembra que a gente viu isso? Então, devemos ter cuidado com isso aqui. Senhor, me ajuda a não tratar suas coisas, tua palavra, com desdém, só porque eu tenho ela na minha casa, eu vou à igreja. Me ajude a ver a tua palavra como preciosa que ela é. Segundo, que quanto mais conhecermos a Deus, mais teremos a noção de quão pecadores somos e de quanto santo Ele é. Quando eles viram a glória de Deus, reconheceram e falaram: como é que não vão habitar no meio do fogo consumidor? Então assim é você. Quanto mais, irmãos, quanto mais o homem conhece a Deus, menos santo ele acha que é. Quando você encontra alguém que diz assim: eu sou muito santo, eu sou muito bom, é porque ele conhece pouco a Deus. Quanto mais o homem conhece a Deus, mais pecador. É porque o padrão, quando você tem um padrão baixo, você se acha bom. Se você olhar para o assassino, você vai falar assim: eu sou muito bom. É claro, você está olhando para o assassino. Agora, se você olhar para Deus, aí a coisa vai mudar. Porque o seu padrão está errado de comparação. Se eu e você nos comparamos com Deus, aí nós vamos saber bem quem somos. Como Pedro, quando esteve na presença de Jesus: retira-te de mim, porque sou pecador. Ele entendeu bem quem ele era na presença de Cristo. 3. Eu vou ler para vocês, passou esse negócio branco aí. Vocês pensaram que fosse uma arte que eu fiz para deixar mais assim? Não. Tem algum problema aqui. Então, eu vou ler para vocês. 3. Que somos totalmente incapazes de receber por nós mesmos qualquer favor de Deus. Você viu a exigência de morar com Deus e ser abençoado? Você viu lá? Reto. Não falar maldades. Não aceitar suborno. Não podemos cumprir com isso. Então, não há esperança em nós. Não há nenhuma esperança em você. Não vai achar que não achamos eu e você que vamos para o céu porque a gente é bonzinho. Porque exigência nós não podemos cumprir. Não tem como cumprir. Aprendemos também, entretanto, que somente em Deus está a nossa segurança, não em nós. Portanto, devemos nos apegar a Ele, não em nós mesmos. E esperar não em nós mesmos, mas somente nele. E por fim, que somente em Jesus Cristo, o Rei, é que temos acesso a todas as bênçãos. Mesmo nós, tão fracos, tão debilitados, como o navio que foi descrito lá no versículo 23. Mas em Cristo temos todas as bênçãos: justificação, regeneração, adoção, santificação, segurança eterna, lugar em seu reino e muitas outras bênçãos. Então, em Cristo, a nossa vida com Cristo e nele, confiadas nele, é que de fato será uma vida abençoada neste reino, nessa nova Jerusalém, com este povo santificado pelo poder de Cristo e na presença do Rei. Que Deus abençoe. Amém.